poder reencontrá-los. Meu nome é Heraldo, para quem ainda não conversamos, para quem a gente ainda não se encontrou. E pastor André já adiantou aqui, eu não vou falar, não vou me estender sobre esse assunto, mas eu não sei há quanto tempo você congrega aqui na PIB de Caçapava, ou talvez você está visitando a igreja. Só que para a gente foi uma boa descoberta entender o que Deus está fazendo na igreja de Caçapava. Como Deus trouxe a família pastoral para cá, a visão que Ele deu para a família, e isso também nos encantou, porque antes de conhecer a igreja, nós conhecemos a família pastoral, tive a oportunidade de encontrar o pastor André em alguns outros lugares, em alguns outros momentos, e aí chegando aqui, compreendendo a visão missionária da igreja, oportunidade de crescimento, as possibilidades que Deus tem dado, se de fato nós conseguirmos ser comprometidos com aquilo que Deus nos chamou para fazer, e aí nós podemos expandir, nós podemos fazer discípulos. Denise não veio hoje, o pastor já orou por ela. Ela está lá em São José. Essa próxima madrugada, a gente está indo para Uruguai. Então, ela já está arrumando as malas. Por causa disso, nós não estaremos aqui no culto de envio do Adam e da Sara. Avisem para eles sobre isso. Mas a gente vai estar orando, a gente vai estar acompanhando. Muito obrigado, hein? Que bênção, que servo de Deus. Mas vim com o Mateus, Rebeca ficou com Denise, e aqui estou com a minha mãe. Minha mãe está aqui, depois vocês falam com a Celda, a irmã Celda, que ela veio para ficar com as crianças nesse tempo. A gente conseguiu sair de Belém, já marcando a data para ela vir, e aí deu certinho para ela estar aqui conosco, que está aqui na igreja também. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 7, versículo 37. João 7, 37. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, a ideia dessa mensagem, essa série de mensagens é ajustando o foco, não é isso, pastor? Não sei se você já fez isso, mas você bate foto de vez em quando. Você tem que dar aqueles 2 toquinhos na tela para que o foco esteja ajustado. Tem umas técnicas mais rebuscadas, que aí tem uns celulares que tem o modo retrato. Que aí o modo retrato, você dá um toque, ou eu foco aqui em você, ou eu posso focar em você lá atrás. Sabia disso, irmão? Seu celular deve ter essa função aí. Depois a gente ensina como é que faz. Claro, quem consegue manipular aquelas câmeras que tem uma qualidade melhor, porque ela ajusta o foco melhor, e tem umas lentes específicas que eu consigo pegar o irmão lá atrás com qualidade. Se nós queremos pensar em ajustar o foco, nós queremos ajustar o foco de acordo com a palavra de Deus. Que a nossa vida possa estar direcionada para Ele. E essa manhã me cabe pensar sobre a minha família, ajustando o foco, eu e a minha família. Você abriu a sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 37. Vamos ler? No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Antes de eu entrar no texto, eu quero compartilhar a história de uma família que nos abençoou. É uma família que ainda hoje, ela suporta a nossa família, mas eu quero contar como a gente conheceu. Na realidade, eu quero apresentar para vocês me decorarem o nome de todo mundo, é o nome do filho deles, o Pedro. Pedro tem a idade do Mateus. E aí eu conheci a mãe dele, quando eu ia para a igreja, já na minha adolescência, e eu vi aquela irmã, ela só ia domingo de manhã para a igreja, pastor. E ela já sentava na porta lateral. Terminava o culto, é embora. E a gente, uma igreja pequena, a gente gosta de receber bem as pessoas, de olhar, a gente percebe quando alguém está visitando. Então a gente criava algumas alternativas para a gente poder chegar até aquela irmã e tentar conversar com ela. Então a gente demorou algumas semanas para descobrir qual era o nome dela. Mas infelizmente a gente nunca descobriu quais eram as necessidades que ela passava, o que ela estava enfrentando, porque ela sempre escapava. Os anos passaram,
E eu voltei para pastorear essa igreja. Quando eu volto para pastorear, a Denise está grávida do Mateus. E aí lá está a irmã visitando a igreja de novo. E aí eu percebi, eu estava no púlpito, aí eu olhei daqui, falei, está grávida também. Eu estava grávida. Terminou o culto, falou, amor, você conseguiu falar com eu quero? Não consegui. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai sentar domingo que vem perto da porta. E aí, quando ela tentar passar, coloca a barriga. Eu tenho certeza que se ela está grávida, ela vai parar e vai falar sobre criança. Dito e feito. E aí criou uma amizade. O bebê nasceu. O que a gente não sabia é que aquela irmã, durante 10 anos, tentou engravidar. Perdeu 3 bebês. Alguns já formadinhos. E ela e o marido viveram tudo isso sozinhos. Sozinhos. Pensador do que é isso. Mas o Senhor mandou Pedro. Pedro é uma bênção. E o marido de uma família muito religiosa, de outra tradição religiosa, aquela família que diz assim, não, eu nunca vou mudar de religião. Mas, por causa do bebê, ele falou, pastor, eu quero que o meu filho seja criado nessa igreja. E o que depender de mim, ele não vai faltar um domingo. E ele, levando o filho, ele ficava sedento pela palavra. Sedento mesmo, sabe? Não sei se você já teve essa experiência de ouvir a pregação e fazer um monte de perguntas. E quando o pastor desce aqui, você já para o pastor bem aqui e começa a lançar as perguntas. Pastor, quando o senhor falou isso, o que significa isso, isso? Era assim o pai do Pedro. Comecei a fazer estudo bíblico com ele, que é o DBS. Ele se converte, para a glória de Deus. E Pedro continua crescendo e a vizinhança vai vendo como eles vão cuidando daquele menino e levando para a igreja. E provavelmente agora ele deve estar na igreja uma hora dessa, né, mãe? Provavelmente. E é o que é interessante. Tem um menino da rua dele chamado João. João é outra história que eu não tenho tempo para contar agora. Mas o que aconteceu com João? A avó de João procurou os pais de Pedro e ela falou assim, ela vai para outra igreja. Eu quero que meu filho vá para a mesma igreja que vocês vão. Porque eu vejo como vocês cuidam do filho de vocês e como ele está crescendo na palavra. Eu conheço algumas histórias dessas. E talvez você viva uma história parecida ou já viveu. E o pastor estava falando que eu tenho servido com esporte. O pessoal pensa muito que esporte tem só a ver com dar treino de futebol na quadra. E não é isso. Vai muito além disso. Por exemplo, tem uma ferramenta, na verdade não é uma ferramenta, tem uma visão dentro, que nasce com o movimento de esporte internacional chamada Famílias em Missão. E a história que eu acabei de contar aqui é a essência de Famílias em Missão. Se eu ajusto de fato o meu foco para o que Deus quer fazer a partir da minha vida e da minha família, a minha família vive a missão. Nós acabamos de ler aqui João capítulo 7, versículo 33. E aqui nós temos Jesus falando no último dia da festa. Que festa é essa? A festa do Pentecostes. A mesma festa que lá na frente, quem que ia vir na festa do Pentecostes? O Espírito Santo. Só que agora, antes disso, Jesus, no último dia daquela festa, ele está falando para as pessoas e ele diz o quê? Ele diz, ele se levantou no meio da festa e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse texto, Jesus está se referindo justamente à descida, à vinda do Espírito Santo. Isso Jesus está marcando o que hoje nós já sabemos, mas aquelas pessoas ainda não entendiam isso. Que através da vinda do Espírito Santo, a partir do nosso interior, nós poderíamos ter rios de água viva. E isso é muito importante por vários motivos.
Mas se você quer ter rios de água vivas, se você quer que a sua vida possa ser uma vida que vai testemunhar para os outros, se você tem orado para que a sua família seja uma família que vai poder impactar a vida de outras famílias, preste muita atenção no versículo 37, no finzinho. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A primeira coisa que nós temos que ter para termos rios de águas vivas saindo do nosso interior, é ter sede. Isso é muito importante. Se eu não tiver sede, eu não vou buscar. Tudo bem. Eu percebi, qual é o rio aqui mais maior da região? É o Paraíba? Rio Paraíba que dá nome para o Vale, né? Eu venho de uma região que tem vários rios. Quem já foi lá em Belém sabe que ao redor de Belém tem um rio que a gente chama de Baía, Baía do Guajará. A gente dá o nome de Baía para lá porque quando você olha de um lado para o outro do rio, você não vê a margem. Você não vê o outro lado. É como se você estivesse no oceano, mas é rio. Então é para você entender o tamanho dos rios da região de onde eu venho. Entretanto, esse texto não foi escrito para alguém que mora no Vale do Paraíba, e esse texto não foi escrito para alguém que mora lá no Pará. Esse texto foi escrito para alguém que morava no Oriente Médio, numa região seca e numa região cheia de deserto. Crianças, o que falta no deserto? A água. Está faltando água lá. Então, para falar com alguém do deserto o que é sede, a pessoa compreende muito melhor do que alguém que vive numa região que tem acesso à água com tranquilidade. As pessoas poderiam caminhar quilômetros para poder carregar um balde de água. Ou então ficariam procurando onde tinha um poço que pudessem cavar. Porque o poço já seria suficiente para a sua subsistência. E esse texto, Jesus está dizendo, eu estou chamando quem tem sede. Se assim como você busca água, pensa, você mora no deserto, se assim como você passa muito tempo buscando água e se projeta a sua vida para a busca de água, se você me buscar da mesma maneira como você busca a água, esse é o primeiro passo para ter rios de água viva do meu interior. Se você olha para isso, se você olha para a palavra de Deus, ou talvez olha para essa igreja como apenas um ato religioso, como apenas um costume, não, está marcado, é domingo, o pastor está lá, o pastor vai me ver, e faz uma contagem para ver quem vem, quem não vem, eu vou. Não, isso não é sede, meu irmão. Isso não é sede. A sede vai além disso. É sair daqui no domingo e ainda assim na segunda eu queria aprender mais sobre Jesus. Não só porque os embaixadores e as mensageiras vão fazer uma competição e tem um versículo bíblico para aprender. Eu quero aprender mais da palavra porque Ele é a fonte de água, Ele é a fonte de vida. Eu quero entender o que Jesus me ensina, como lidar com situações financeiras. Eu quero entender o que Jesus me ensina, como lidar com as dificuldades. Eu quero buscar Ele todos os dias. Que assim como nós cantamos, que o pensamento em Jesus venha no início do dia, bem de manhã, antes do sol nascer, e que o pensamento se mantenha durante o dia e até o fim do dia. E ainda assim eu continue buscando Ele, porque eu tenho sede, eu tenho necessidade. Se eu não tiver essa necessidade, ou se a minha família não compreender o quanto que é necessário eu buscar a presença de Deus, nós nunca teremos um rio de água viva vindo do nosso interior. A segunda coisa que a gente tem que fazer é ir até Jesus. Ele é a fonte. Não basta eu apenas dizer assim, eu queria muito. Nossa, que sede. A minha filha Rebeca tem essa mania. Lá na nossa casa e aqui na base tem bebedor de água. E aí a Rebeca vem e fala assim, pai, eu estou com sede. A Rebeca já tem 5 anos. A Rebeca já faz coisas, muitas coisas, tem habilidade de fazer muita coisa. Filha, você sabe onde tem água, não tem? Pega a sua garrafinha, enche a sua garrafa e beba. E às vezes a gente faz isso também. Fala, Senhor, eu estou com uma sede de Ti.
pois você tem acesso a Ele. A nossa igreja dá a possibilidade de você emergir e aprender mais sobre Ele. Mas em nome de Jesus, que a sua busca por Ele não seja somente aqui, mas que seja todos os dias a partir da sua palavra, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, inclusive em família. Porque não adianta ter sede. Eu preciso ir até Ele, eu preciso ir até a fonte. E qual é a terceira coisa que eu tenho que fazer? Vamos lá, versículo 37, a parte final, a parte C. Se alguém tem sede, vem a mim e tem que beber. Não adianta eu apenas saber aonde tem, não adianta eu apenas ter a sede. Eu preciso beber, eu preciso me envolver. A grande pergunta que a gente tem que sair daqui essa manhã tentando responder olhando para a minha família. Como a minha família pode ter sede, ir até Jesus e beber dele todos os dias? De uma maneira prática. Esse é o grande ponto. Isso é o que cabe a mim. Se eu posso ir até Ele, se eu tenho sede, vou até Ele e bebo, há uma promessa. E a promessa é, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de água viva. João capítulo 7. Você lembra o que está escrito em João capítulo 4? Jesus encontra uma mulher na beira de um poço. E ele fala para aquela mulher que Ele é a água da vida. E se ela beber dessa água, ela nunca mais terá sede e ela será como um poço, como uma fonte de água. Então, a primeira imagem que Jesus coloca, que o Senhor coloca em João capítulo 4, é de um poço. Aquele que buscar ao Senhor é como um poço no deserto. Só que essa imagem de João capítulo 7, em que Jesus está falando na festa de Pentecostes, e dentro da festa de Pentecostes tinha uma cerimônia com água. E ele está dizendo para as pessoas, eu sei, você vive no deserto, é difícil encontrar um poço. Mas se você vier até mim, tiver sede, se você beber dessa água, não só você será um poço, mas você verá como um rio de água viva saindo dentro de você. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Tem uma que está no interior, outra está do seu ventre. A ideia desse texto é a ideia de que se eu busco ao Senhor, Ele vai produzir no meu interior, no meu íntimo, um rio cheio de vida. Para alguém do deserto, isso é muito significativo. Existem rios no mundo que são mortos, que não conseguem abrigar viva por vários motivos. Só que Jesus está dizendo, se você tem sede, se você vier até mim e beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. O que Jesus está querendo falar? Me busca, se entrega a mim. E o Espírito Santo que descerá, Ele vai fazer da tua vida com que haja vida onde você andar. A história que eu contei no início da mensagem, de uma família que está próxima de mim, é um exemplo disso. É uma família que o Senhor poderia ter dado outras maneiras para eles como família, não só com o nascimento do Pedro, mas o nascimento daquela criança Deus foi usando para mudar a vida do pai, e isso começa a se estender à vida de outras pessoas. Eu não sei a história da sua família, eu quero muito conhecer a história da sua família. Se assim que o Senhor for permitindo, a gente vai sentando e eu vou compreendendo quais são as histórias de vida que têm saído da sua família. Mas é a segunda grande pergunta dessa mensagem. Se a primeira é como a sua família pode, de maneira prática, ter sede, ir até o Senhor e beber dele. Quais são as histórias de vida que a sua família pode escrever daqui para frente diante do Senhor? Essa é a ideia de uma família em missão. A partir de onde o Senhor te colocou.
que isso venha transbordar, que os seus vizinhos venham sentir a presença e a diferença dele na nossa vida, que os seus familiares, que os seus amigos sejam transformados pela presença do Espírito Santo na vida da sua família. Por isso eu quero orar por você. Talvez você está ouvindo essa mensagem e falando, meu Deus, mas eu não sou perfeito, a minha família não é perfeita. Que bom, ufa, porque a minha também não é. A Bíblia não fala sobre famílias perfeitas, a Bíblia fala sobre famílias reais. Famílias que estão crescendo todos os dias diante do Senhor. Só que nesse processo interno de ser restaurado e fortalecido, buscando ao Senhor, que é exatamente isso. O versículo 37 fala, eu e a minha família buscar ao Senhor, ter sede, ir até Ele e beber. E versículo 38, sai um rio de água viva. Transborda, vai além do que a gente pode imaginar. É um processo interno e externo. É dentro e fora que a gente tem que ajustar esse foco. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã e pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Também porque o Senhor tem falado comigo, Pai, sobre a importância da família que o Senhor me deu e a importância que nós temos de abençoar outras famílias. Tem vezes, Senhor, que eu e os meus irmãos, a gente está tão preocupado com tantas outras coisas que a gente não está cedendo por Ti. A gente pouco vai até diante do Senhor. E a gente não tem bebido da Tua fonte como nós deveríamos beber. A gente pede perdão aqui. Mas nós queremos sair daqui com passos práticos, Senhor, para que a nossa família viva o que está prometido nesse texto. E ao mesmo tempo, Pai, eu oro para que esses rios de água viva que são prometidos nesse texto, Senhor, que possam sair do nosso interior, do nosso ser, de dentro de nossas famílias também. Por favor, Senhor, restaura as nossas famílias. Se há famílias quebradas, se há famílias com desentendimento, que o Senhor seja o centro, mas que a partir daí isso venha transbordar e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, trazendo vida, Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.